Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje iremos entrevistar o professor da Universidade de Illinois, Fábio Lima. O Fábio é médico veterinário e está trabalhando aqui nos Estados Unidos desde 2004, aí 15 anos já aqui no exterior. E na pesquisa ele está interessado na parte de saúde animal durante o período de transição, reprodução e atualmente ele tem explorado essa parte de interação do genoma com a microbiota ruminal para modular aí a eficiência alimentar e também a produção de leite. Olá Fábio, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante e já gostaria de lhe agradecer por separar um tempinho aí para poder conversar com a gente e ajudar a divulgar informação técnica de qualidade para o pessoal que está lá no Brasil, produtores rurais e também técnicos que estão ligados à cadeia leiteira. Olá Aquiles, muito obrigado pelo convite para participar no podcast Legítimo Ruminante. É um prazer poder compartilhar partes dos conceitos que tivemos a oportunidade de aprimorar no decorrer dos anos, através de nossas pesquisas em manejo reprodutivo de novilhas e também, obviamente, através da implementação de programas reprodutivos que incorporamos esse conceito na nossa rotina. Bom, Fábio, sem dúvida nenhuma, sabemos que o manejo reprodutivo ele deve ser levado a sério e que isso tem um grande impacto na lucratividade do produtor. Mas quando a gente fala de novilhas, são animais jovens e que o produtor tem investido nesse animal desde o nascimento dele sem ter nenhum retorno financeiro. Agora eu pergunto para você, os gastos com o manejo reprodutivo desses animais são representativos em relação ao custo de produção de uma bezerra até o seu primeiro parto? Muito bem, Aquiles. Vamos tentar entender um pouco essa situação. Os custos de criação de novilhas representam em torno de 20% do custo anual de uma fazenda leiteira. E é o segundo maior depois do custo com alimentação das vacas leiteiras. Então, realmente, o custo de criação por si só é muito grande. Em média, aqui nos Estados Unidos, o tempo entre o nascimento e o primeiro parto representa 39% da vida produtiva de uma vaca leiteira. Em um estudo que foi feito por alguns pesquisadores da Holanda, com vários rebanhos, avaliando o custo de criação de novilhas no nascimento da primeira aparição, eles identificaram que o custo médio gira em torno de $1.000 a $1.800 e que foi 74% maior do que era estimado pelos produtores. Nós temos custos bem similares aqui nos Estados Unidos. Em um estudo feito no Brasil pelo Glauber dos Santos e a Tatiana Belloni da Exalc, revelou que um custo de produção de em torno de R$ 5.157 para novilhas criadas na região de Piracicaba. Então existe obviamente uma variedade de custos dependendo do sistema de produção, tipo animal, mas a mensagem final é que produzir animais de reposição é muito mais caro que produtores imaginam. E nós, como técnicos, temos que ser cientes dessa discrepância e ajudar os produtores a otimizar essa eficiência desse componente de uma fazenda leiteira. E, consequentemente, a lucratividade e a sustentabilidade do sistema de produção pecuária brasileiro. O que é importante entender, no entanto, para responder sua pergunta, é que 60% a 65% dos custos de recria são com alimentação. E em torno de 15% vai ser mão de obra. E se somarmos instalação, equipamento, camo, juros de capital investido, isso representa outros 15% a 20%. No entanto, o custo com mortalidade, doença e manejo reprodutivo, que era a sua pergunta, isso só soma 10% do custo de recria na fazenda leiteira. E esses números são bastante similares, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Ou seja, o custo com manejo reprodutivo por si só não é muito elevado. É uma pequena fração. E muitas das vezes os produtores estão tentando olhar e tentar economizar numa área que, quando você pensa no todo, ela não é tão importante a economizar nela. Bom, então a gente pode ver que realmente o maior custo aí é a parte da alimentação, né? Então, e sabendo que esse período entre o nascimento e o primeiro parto representa grande parte da vida produtiva, como você falou, cerca de 39%, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Como que a gente poderia dividir esse ciclo da vida da novilha e dentro desse ciclo
aonde que há oportunidade para o produtor implementar e tornar seu sistema de produção mais eficiente? Muito bem, Aquiles. As fases de recria incluem a fase de aleitamento ou amamentamento, que é 10% da recria, mais ou menos, em proporção de tempo. Tem a fase de desmame ao período reprodutivo, que representa em torno de 45% da fase de recria. Temos também a fase reprodutiva, a qual a meta é ser 5 a 7% do período de recria. E depois a gestação, que representa em torno de 39% da recria. É um período fixo, onde oportunidades para reduzir costos são limitadas. Obviamente que o sucesso da recria, que eles vai se iniciar logo após o parto. Primeira vamos dizer assim, estratégia extremamente importante é o fornecimento de colostro de qualidade, quantidade e intervalo adequado. Geralmente a gente vai recomendar fornecer pelo menos 4 litros de colostro com uma qualidade de 50 gramas por litro de hemoglobina G nas primeiras 6 horas de vida. E isso tem que ser com um alto nível de higiene para evitar contaminação bacteriana. Em seguida, devemos providenciar instalações, um ambiente que ofereça conforto e, obviamente, uma nutrição capaz de suprir a necessidade de prediletamento, que geralmente é ganhar 800 gramas a 1 kg por dia, que são fornecer nutrientes que possam providenciar energia para isso. A fase entre o desmame e o período reprodutivo é chave para a gente maximizar a eficiência do sistema de recria, porque ela é longa e nela precisamos nos atentar para fornecer nutrientes que são suficientes para atingir 60 a 65 do peso adulto, que é o peso que a gente vai ter como meta para começar a ter manejo reprodutivo, inseminar ou expor essas novilhas para todo que seja o manejo reprodutivo em mente. Em geral, o ganho de peso nessa fase vai variar de 150 a 900 gramas e a expectativa é atingir em torno de 350 quilos e 127 centímetros de altura. Se essas metas forem atingidas, as novilhas se tornarão elegíveis para ser inseminada entre 12 e 14 meses de idade, que, quando somado o tempo necessário para ficarem prenhes, teremos uma idade ao primeiro parto de 21 a 24 meses. Essa idade é associada com a produção de leite otimizada. Quando a gente tenta fazer um gráfico para tentar entender o que acontece com a produção de leite, tem uma resposta quadrática. Antes de 21 meses de idade, a produção é menor, e depois de 25 ela também começa a cair. Então, entre 21 e 25 a gente tem um intervalo no qual a produção de leite é boa, passou dali a gente começa a perder, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se inseminar muito cedo não é vantajoso, porém, se você demora para obter sucesso no seu manejo reprodutivo, você vai ter problema também. Bom, então eu acho que o Fábio acabou respondendo aí uma pergunta que era do pessoal lá do Instagram, que era quando que a gente pode iniciar o manejo reprodutivo das novilhas. Então, quando elas atingirem aí 60 a 65% do peso adulto, e também aí que seria por volta de 350 quilos, no caso de um animal holandês, né? E 127 centímetros de altura. Bom, Fábio, quais são os parâmetros que o produtor e o técnico ele pode utilizar para avaliar que esse manejo reprodutivo está sendo eficiente ou não, para que ele possa identificar ali uma oportunidade de melhoria nessa parte de desenvolvimento de novilhas? Muito bem, Aquiles. Os principais índices reprodutivos que devemos medir são as taxas de serviço, que é o número de animais que recebeu a inseminação ou cobertura dos que estavam elegíveis dentro de um período específico de tempo. Esse período específico de tempo geralmente é 21 dias, que é equivalente à duração do ciclo menstrual. Esse é um parâmetro arbitrário que é usado por maioria das pessoas medindo desempenho reprodutivo. A segunda medida é o que a gente chama de taxa de concepção. É uma medida que vai avaliar de todos os animais que foram inseminados quando se tornaram prenhe. E o terceiro parâmetro de desempenho reprodutivo que utilizamos frequentemente é a taxa de prenhez, que é uma medida de quantos animais se tornaram prenhe de todos os animais que estavam elegíveis. Vamos olhar um exemplo prático para calcular esses índices.
Vamos supor que existem 100 ovelhas que atingiram o peso ideal, altura ideal, idade, tudo mais que é recomendável para se tornar elegíveis para a produção. Vamos supor que desses animais, 60 foram detectados em cios e inseminados. E dos 60 animais inseminados, 30 se tornaram prenhe. Com esses exemplos, temos uma taxa de serviço de 60%, 60 animais inseminados de 100 elegíveis. Temos uma taxa de concepção de 50%, 30 animais prenhe de 60 inseminados. E temos uma taxa de prenhe de 30%, com 30 vacas prenhe de um total de 100 elegíveis. Bom, então a gente pode ver aí que os parâmetros utilizados para avaliar novilhas os mesmos utilizados para as vacas em lactação, que o produtor já deve estar acostumado com isso, que é a taxa de concepção, taxa de inseminação e taxa de prenhez. E uma forma fácil de calcular a taxa de prenhez, que realmente é a mais importante, é multiplicar a taxa de serviço vezes a taxa de concepção, que daí você olha a taxa de prenhez, que é o mais importante aí, que leva em consideração os dois parâmetros. Mas Fábio, anteriormente falamos sobre esses parâmetros reprodutivos. Vamos assumir que o produtor está tendo um ganho de peso adequado e aí com 13, 14 meses os animais atingiram, que nem as recomendações, 65% do peso adulto, e ele inicia o programa reprodutivo. E esse produtor pode obter duas situações. Uma em que a reprodução das novilhas está muito boa e a sua taxa de prenhez está por volta de 35%, e outra situação em que sua taxa de prenhez é de 15%. Como isso impacta economicamente esses dois produtores? Muito bem, Aquiles. Essa é uma situação bem interessante para a gente ilustrar o quanto o manejo reprodutivo pode ser fundamental para contribuir para o sucesso de uma empresa leiteira. Por exemplo, se a gente usar especificamente os exemplos que você deu, 15% e 35%, em um cálculo simples, assumindo que tudo mais é similar, só a taxa de prenhez é diferente. Se a gente fizer esse cálculo, assumindo o mesmo número de animais iniciando o manejo reprodutivo no mesmo dia de vida, tudo certinho, você, com uma taxa de prenhez de 15%, você vai ter um tempo médio a prenhez de 23,8 meses. No entanto, se você tiver uma taxa de prenhez de 35%, você vai reduzir esse tempo médio a prenhez para 23,1 meses, ou seja, 0,7 meses menos. 0,7 meses, estamos falando em torno de 21 dias média. Estamos falando em média. O que isso traduz em termos de custo de alimentação? Bom, o custo de alimentação vai cair de $993 para $800 quando você melhora a taxa de prenhez de 15% para 35%. Outro fator que é extremamente vantajoso, vamos assumir que a gente dá uma oportunidade, 8 ciclos estrais para os animais ficarem em prenhe. Nesse intervalo de 8 ciclos estrais, a porcentagem de novilhas que vai ficar vazias e vai ser descartada vai ser 30% se a tua taxa de prenhez é somente 15%. No entanto, se ela é 35%, ela vai reduzir para 7,8%. Isso vai traduzir em uma redução de custo com descarte de mais ou menos $12.000 para um grupo de 100 novilhas. E o custo médio de prenhez vai cair de $1.640 para $916, ou seja, $700 por prenhez a menos. Ou seja, é extremamente importante. Então é aquela ideia de que se você criou a novilha, ela está bem, se você deixar ela ali depois que ela está elegível para ser inseminada, vai dar tudo certo, é uma ideia errônea. Porque o custo de alimentação, como a gente pode discutir, ele é muito alto. Uma vez que o animal se tornou elegível, ele vai te custar, aqui nos Estados Unidos, em média $2, no Brasil provavelmente estamos falando de um custo de R$6 a R$7 por dia que a gente tem, e você tem zero de retorno por esse custo extra de alimentação, se o animal, depois de estar elegível, não se torna prenhe. Excelente, Fábio. Eu acho que fica claro aí que o manejo reprodutivo ele tem um grande impacto econômico e não é só pelo custo dessa parte reprodutiva, mas o problema é esses animais que não emprenham
e você tem esse custo elevado de criação, de alimentação com eles, e eles vão demorar mais e mais tempo para trazer o retorno para você, que seria a produção de leite, né? Você quer emprenhar esse animal para iniciar uma lactação. Bom, mudando um pouquinho agora a conversa, quais são os programas de manejo reprodutivo que a gente pode utilizar para a novilha? A gente sabe que a novilha é um animal um pouquinho diferente em termos de fisiologia reprodutiva do que as vacas em lactações, até pelo fato de elas não estarem lactantes. Você poderia falar um pouquinho quais são as opções que o produtor pode utilizar? Com certeza, Aquiles. Obviamente existe a monta natural, que é um programa que eu não recomendo para novilhas, não só para novilhas como para vacas, mas principalmente para novilhas. Novilhas têm uma boa taxa de detecção de cio, elas não são lactantes, são menos, vamos dizer assim, expostas ao efeito de um metabolismo elevado. Então, a detecção de cio em novilhas geralmente é melhor do que em animais lactantes. Então, você pode usar a detecção de cio natural, simplesmente observar o animal em cio e fazer a inseminação após a identificação do animal em cio. Ou você pode fazer a inseminação após o cio induzido com prostaglandina F2-alfa. Quando você dá a prostaglandina F2-alfa, você vai esperar que animais que estão ciclando, que têm um corpo lúteo funcional, vão vir em cio entre 2 a 7 dias, dependendo da fase do ciclo estral que eles estão. Existe, obviamente, a inseminação em tempo fixo, no qual a gente controla todas as fases de desenvolvimento folicular, momentos da luteólise e tudo mais, para a gente maximizar a chance do animal ficar prenhe quando insemina em tempo pré-determinado. Bom, entre as opções que você comentou aí, eu acho que ficou claro que a monta natural não é ideal. Mas ainda no Brasil há muito produtor que gosta da monta natural, que defende o uso de touro. Será que você poderia fazer alguns comentários aí por que não deveria ser utilizado touros para emprenhar as novilhas? Com o maior prazer, Aquiles. As vantagens são inúmeras. Primeiramente, existe uma falsa ideia de que melhora o desempenho reprodutivo. Infelizmente, todos os estudos realizados até o momento, eles não mostram nenhuma evidência que o uso de touro, comparado com inseminação feita de forma adequada, oferece alguma vantagem em termos de desempenho reprodutivo. Ou pode ser inseminação depois de ser um cio, ou pode ser inseminação em tempo fixo. Essa é uma ilusão, não existe. Na verdade, se touros não forem bem manejados, o desempenho reprodutivo de inseminação em tempo fixo é até a melhor. Segundo problema é que oferece riscos de injúrias, tanto para as novilhas. Existem touros que vão ser pesados, que vão ser extremamente incompatíveis com o tamanho das novilhas e vão causar problemas. E não só isso, existem riscos para as pessoas que trabalham com os touros. Essa ideia de que touros são, vamos dizer assim, inofensivos também é errada. Existem inúmeros relatos de pessoas que foram mortas por serem atacadas por touro. Touro é problemático, que a gente não pode fazer de conta que não é. O terceiro problema é que aumenta o risco de transmissão de doenças venéreas, principalmente Trichomonas feto e transmissão de Campylobacter, Campylobacteriose. Essas duas doenças venéreas são muito aumentado o risco delas com o uso de monta natural. Quarto problema é que aumenta o risco de distocia e doenças no periparto associadas com distocia, como retenção de placenta, metrite, dilatação vulvar, entre outros. Quando você faz monta natural, você não sabe se o touro vai estar gerando bezerros pequenos ou não, então em novilhas já são mais propensas à distocia, então você vai estar aumentando muito a chance de ter problemas. Além disso, talvez o maior dos prejuízos, que atraso não é genético. Quando você usa um touro simplesmente para o seu rebanho, você tem uma chance menor de selecionar alguns atributos que você quer melhorar no seu rebanho. Então esse é outro fator extremamente negativo. A única razão para usar é aquela falsa ideia de conveniência, porque você põe o touro lá e não precisa preocupar. Mas na verdade, se você quiser fazer o negócio certo, você vai precisar ter uma rotação de touros, porque touros, depois de algumas semanas trabalhando, o desempenho reprodutivo começa a cair bastante. Você precisa fazer exame neurológico periódico, porque a fertilidade pode cair. Você precisa descartar reprodutores, porque logo começa a ter filhas deles que vão estar vindo para ser inseminadas e começar a
ter problema com isso, entre outros fatores. Então eu acho que existe muito mais evidência para você banir o uso de touro do que para tentar suportar o uso de touro. É bem evidente, os dados da ciência são bem evidentes que o uso de touro não é a melhor alternativa para manejar a reprodução de uma fazenda leiteira, principalmente para as novilhas. Com esses argumentos, fica claro aí para o pessoal que realmente a utilização de touro hoje em dia é algo retrógrado e deve ser evitado, né? E no caso do produtor que está utilizando a inseminação artificial, como que ele pode proceder? Muito bem, Aquiles. No caso da inseminação, ela pode ser feita após identificação visual de animais aceitando monta. O sinal clássico de um animal estar em cio é a aceitação de monta. Então, se você tem um rebanho pequeno, você está consistentemente tendo a oportunidade de visualmente avaliar a interação desses animais, você vai ter a oportunidade de identificar esses animais que estão demonstrando sinais de cio. Se você tem você tem um rebanho maior, você tem menos possibilidade de estar consistentemente indo lá monitorar a interação dos animais, ou mesmo se você quiser maximizar a chance de sucesso, você pode usar ferramentas com a pintura de cauda, com cera, tem a fita de detecção, que é uma raspada durante a monta, tem o camar, que é uma bolsa de tinta que se rompe quando a novilha assenta monta por outra novilha, e tem os medidores de atividades, como pedômetros, medidores de ruminação, ou podemos, como a gente mencionou acima, usar a prostaglandina 2-alfa para induzir os animais virem em cio em um período concentrado e facilitar, e nesse momento que você tem um período concentrado, a monitorar mais frequentemente a ocorrência de cio. Até o pessoal que gosta de usar a prostaglandina, né, tem alguns protocolos que são meio que de pré-sincronização, não é uma sincronização completa, mas eles fazem a aplicação de prostaglandina com intervalo de 14 dias e depois da terceira aplicação, 80% dos animais vão entrar em cio dentro de 2 a 6 dias, ou seja, é uma forma de você tentar sincronizar esse grupo de animais e fazer todas as inseminações em cio após esse período de tempo. Mas e no caso da inseminação em tempo fixo para novilhas? Hoje a gente vê que há um grande receio de alguns produtores em utilizar a inseminação em tempo fixo, principalmente em novilhas, porque a gente obtém um resultado muito melhor em termos de taxa de concepção, taxa de prenhez nas novilhas. E elas são muito melhores que as vacas em lactações. Por que o produtor ele deveria considerar o uso de inseminação em tempo fixo para as novilhas também? Bom, Aquiles, aí a gente tem uma série de fatores que a gente precisa considerar. Primeiro, vamos assumir que você tem novilhas em um pasto um pouco distante, um pouco, vamos dizer assim, difícil de você estar monitorando o comportamento deles de cio constantemente. Talvez numa situação como essa você terá a oportunidade de aumentar a chance de sucesso fazendo inseminação em tempo fixo. Segundo fator, ambientes adequados. Vamos dizer que você tem currais com alta taxa de lotação que vão dificultar a detecção de cio. Em situações como essa, você provavelmente vai ter um desempenho de detecção de cio que vai ser aquém do esperado e você vai ter um desempenho produtivo, consequentemente, que não é o que você está buscando. Nessas situações, a inseminação em tempo fixo pode ajudar a você ter um melhor desempenho reprodutivo. Se você não tem detecção de cio, você não vai ter predição de parto, você não vai conseguir planejar exatamente o que você tem esperado para parir com o tempo adequado. Se você coloca simplesmente os animais com touro, por exemplo, você vai perder essa especificidade no que está acontecendo no seu rebanho. E hoje em dia o que é importante ressaltar é que a taxa de prenhez e concepção de programas de ATF são extremamente altas e são atraentes para os produtores. Por exemplo, teve um trabalho que eu tive a oportunidade de desenvolver durante o meu doutorado que envolveu testar um programa que podemos chamar de CoSync de 5 dias com o dispositivo. Esse programa é bem ajustado ao fato de que novilhas podem ter 3 ondas foliculares com vacas
de leite, geralmente tem 2 ondas foliculares, elas vão ter metade delas que vão ter 3 ondas foliculares. E qual é o porém disso? Bom, quando ela tem 3 ondas foliculares, o período de dominância folicular vai ser mais curto. E os programas de 7 dias talvez vão resultar em passar o momento ideal de indução de ovulação, quando você vai fazer esses programas. Então o programa consiste basicamente do quê? Você vai dar um GNRH para iniciar o crescimento folicular, né? E você vai colocar um implante de progesterona para ajudar aquele crescimento folicular crescer num ambiente que tem progesterona adequado e evitar que esse animal venha em cio no meio do programa. 5 dias mais tarde, você vai lá e vai remover o dispositivo e concomitante com a remoção do dispositivo, você vai dar uma prostaglandina para alisar qualquer corpo lúteo que estiver presente. Um dia mais tarde, você precisa fazer uma segunda dose de prostaglandina para otimizar a luteólise. E aí no dia 8 você vai fazer a segunda dose de NRH e a inseminação em tempo fixo, concomitantemente. A segunda prostaglandina é importante nesse programa de 5 dias porque os animais que, vamos dizer, ovularam ao primeiro GNRH vão ter um corpo lúteo que é jovem, que é refratário ao efeito da prostaglandina, então a segunda prostaglandina ajuda nesse sentido. Esse programa, exatamente como eu descrevi, GNRH mais o dispositivo de progesterona. 5 dias mais tarde, prostaglandina, remoção do dispositivo de progesterona. Um dia mais tarde, você vai lá e faz a segunda dose de prostaglandina. 2 dias mais tarde, que seria o dia 8 do protocolo, você vai lá do GNRH e faz IATF. Esses programas dão concepção até de 60%. E isso é uma concepção que é tão boa quanto ou até melhor que a concepção depois de animais sintetizados em cio. Por essa razão, esses programas se tornaram mais populares e hoje em dia são parte da realidade nos Estados Unidos. E até um dos motivos que o pessoal tem receio é que os primeiros protocolos que foram desenvolvidos e testados em novilhas, até 2009, 2010, eles realmente não eram muito bons. E até, como você estava falando, a fisiologia da novilha é um pouco diferente. Mas quando, nesse caso, nesse experimento que vocês fizeram, que vocês adequaram um protocolo pensando na fisiologia do ovário da novilha, a gente pode observar aí que a IATF oferece taxas de concepções altíssimas que são comparados ou até melhor do que em cio, como você estava falando. Mas agora, se a gente pegar dentro de uma mesma fazenda, Fábio, e a gente usar esses 2 tipos de programas, um onde você depende da detecção de cio e outro onde você depende exclusivamente do uso da inseminação artificial em tempo fixo. Quais são os custos, quais são os benefícios, quais são as diferenças entre esses 2 tipos de programas, dentro de uma mesma fazenda? Muito boa pergunta, Aquiles. Para responder essa pergunta, eu vou fazer referência a um estudo que a gente fez em 2015, no qual a gente comparou 2 programas, um no qual o primeiro serviço foi feito com IATF, seguido exatamente esse programa que eu descrevi agora, seguido por detecção de cio para os próximos serviços. E no outro programa foi simplesmente detecção de cio. Quando a gente avaliou esses programas, obviamente era uma fazenda no qual os inseminadores eram o mesmo, o manejo reprodutivo, com exceção de ter IATF para um programa e não por outro, era o mesmo. Então, assim, taxa de concepção não vai ser diferente. Porém, porque sua taxa de serviço é mais alta, você está inseminando 100% dos seus animais no seu primeiro dia de elegibilidade, você acaba traduzindo isso em uma taxa de desempenho, um desempenho reprodutivo mais alto. Esse desempenho reprodutivo mais alto, quando a gente fez uma análise econômica usando as informações exatas desse estudo, traduziu em um custo por prenhez de $17 menor quando as novilhas receberam a IATF, o primeiro serviço. Ou seja, a IATF ela não é só uma opção para quem não tem bom desempenho reprodutivo ou tem os problemas de fazer detecção de cio. Ela é uma opção também para melhorar custo-benefício em um manejo reprodutivo. Ou seja, IATF pode sim uma estratégia para reduzir custos por prenhez,
até mesmo para produtores que têm bom desempenho reprodutivo. Bom, Fábio, mas e no caso, se o custo de alimentação for mais baixo, porque o problema de não emprenhar esses animais é que você mantém o gasto com alimentação e isso gera perda econômica, né? Mas no caso, se o custo de alimentação é muito baixo para o produtor e o custo de sincronização é muito alto, mesmo assim, vale a pena economicamente fazer o uso da inseminação em tempo fixo? Mais uma vez, é uma pergunta muito importante, eu acho, para os nossos ouvintes terem uma resposta. E a gente fez um estudo com modelagem, no qual a gente avaliou vários cenários com diferentes taxas de inseminações, diferentes taxas de serviço, com diferentes taxas de concepção, com diferentes taxas de seno-cio, com diferentes custos de alimentação, com diferentes preços para o protocolo de sincronização. A gente fez o que a gente chama uma análise de sensibilidade, avaliando diferentes cenários. E o que a gente aprendeu com aquele cenário, não importa o que a gente faz, o uso de ATF ajuda a ter melhores retornos econômicos. Simplesmente porque você aumenta bastante o tempo de serviço, e o tempo de serviço ajuda a reduzir custo com alimentação. Em geral, isso vai acontecer. Seja o custo redução maior ou menor, é uma redução. Entendeu? Os ganhos, obviamente, se o custo de alimentação for mais barato, o seu ganho vai ser menor. Mas o custo de ATF, que é diferente de inseminação depois de seno-cio, é o custo de hormônio, que é muito pequeno. Quando você olha um custo de um protocolo comparativamente com os dias em aberto a mais, é muito pequena a diferença que você vai ter. E, geralmente os desempenhos reprodutivos que a gente tem tido com IATF, com esse tipo de programa, são muito bons. Bom, pessoal, eu acho que então a gente pode ver que a IATF ela é uma opção, não é que ela... se você tem um manejo reprodutivo onde você faz a detecção de cio e está funcionando, você não precisa mudar para IATF. Mas em algumas fazendas que tem problema de reprodução, que está gastando muito dinheiro com o custo de reposição de novilhas, fica uma opção, né, Fábio, de talvez explorar esse lado de usar a inseminação em tempo fixo para as novilhas para tentar melhorar aí o desempenho reprodutivo. Principalmente em fazendas que tem problema de detecção de cio, de manejar esses animais, que nem você comentou, se os animais estão no pastos, ou às vezes o pessoal não é tão treinado para identificar as vacas em cio, que isso é um problema que é bem comum no Brasil, né? Sem dúvida. Bom, então, eu acho que a gente podia responder, tem algumas perguntas do pessoal lá do Instagram, Fábio. E o Rafael Casimiro, ele gostaria de saber qual tipo de implante de progesterona usar. A gente sabe que esses implantes às vezes ficam caros e o pessoal pode usar novo e depois reutilizar, né? Há diferença se usar um novo ou um que já foi utilizado? E também, se for usar o que já foi utilizado, será que você poderia comentar algumas práticas de higiene, de como utilizar esse material que já foi utilizado uma vez? Sim, Aquiles. Tinha um dado do Ronaldo Serri, quando ele estava na Califórnia, que ele comparou o que acontece com o uso de dispositivo usado. E o dado do Ronaldo mostra que o dispositivo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que tem menos até progesterona do que algumas opções que existem aí no Brasil, aqui a gente tem um dispositivo de 1,38 gramas, ele era capaz de liberar a progesterona por 2 usos, ou seja, 2 usos de 7 dias, 7 dias, depois mais 7 dias, similar. Ou seja, você consegue sim usar esse dispositivo que tem 1,38 gramas de progesterona 2 vezes com resultados na liberação de progesterona que são similares. Okay? Ou seja, vamos supor que você tem novilhas vão ter um metabolismo menor, vão usar um pouco menor, mas talvez se você tiver um dispositivo aí de 1,9 gramas de progesterona, nessa situação possivelmente você poderia usar 3 vezes o dispositivo, porque são só 5 dias e porque tem mais progesterona. Mas o que é muito importante é o que você perguntou aqui com relação. Você simplesmente tem que saber fazer um bom manejo desses dispositivos. Então,
A limpeza deles é muito importante. Uma das coisas que a gente faz, a gente usa uma solução de um clorexidine para limpar, a gente seca e autoclava quando possível. Essa é uma das formas que a gente conseguiu, vamos dizer assim, sentir seguros, que a gente está diminuindo possivelmente a transmissão de patógenos como ureoplasma, que pode ser transmitido por um fomet, que nem seria o CIDR, ou o device progesterona. Então essa é uma das coisas que tem que manter em mente. Bom, excelente, Fábio. Obrigado pelo comentário. E tem mais uma outra pergunta do Tarcísio Cacheta. E eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual é o melhor protocolo para novilhas leiteiras? Essa é uma pergunta interessante e eu tenho que responder pelas lentes da minha experiência. E dos protocolos que eu tive a oportunidade de trabalhar, esse protocolo que eu citei no nosso podcast de hoje, com o uso de NRH, um dispositivo de progesterona por 5 dias, no momento da remoção a gente dá a prostaglandina, no dia 6 dá mais uma segunda prostaglandina, no dia 8 a gente dá o GnRH e faz a inseminação em tempo fixo. Esse protocolo foi o que eu tive a experiência de ver melhores resultados. Okay? Nesse protocolo a gente tem em torno de 60%. Existem outros protocolos que o pessoal faz aí no Brasil que têm desempenhos reprodutivos bons, protocolos que usam o benzoato, que usa outras combinações, outros intervalos, mas eu diria que não tive oportunidade, como eu não tive oportunidade de comparar esses protocolos com o protocolo que eu trabalhei, eu tenho que dar uma opinião baseada no que eu conheço e tenho convicção que funciona. Dos protocolos que eu trabalhei, esse protocolo com certeza é o protocolo que eu recomendaria, até mesmo no Brasil, porque eu não vi resultados dos protocolos no Brasil que são superiores a esse. Vamos dizer assim, eu sei que tem protocolos com resultado bom, mas eu não acho que seja superior a esse protocolo. E o que me dá também, vamos dizer assim, autoconfiança de recomendar é a consistência. Eu vi funcionar em inúmeras fazendas que eu tive a oportunidade de implementar o programa. Então eu acho que isso é um fator muito importante. Quando a gente vê consistência, a gente se sente confiante de recomendar para várias pessoas. Bom, muito obrigado, Fábio. A gente comentou aí diferentes formas de manejar reprodutivamente as novilhas. E eu acredito que tem bastante informação legal aí para o produtor e o técnico avaliar e conversar e discutir aí de como aplicar esses conceitos em cada propriedade, né? Mas para finalizarmos esse episódio, Fábio, eu gostaria que você comentasse quais são os pontos críticos para o sucesso do programa produtivo de novilhas leiteiras, independente de qual manejo produtivo o produtor quer utilizar. Se ele vai usar inseminação artificial, se ele vai usar inseminação artificial em tempo fixo, quais são os pontos que ele deve ficar atento para se obter sucesso? Aquiles, eu vou dividir minha recomendação em 3 componentes. Primeiro seriam os índices, vou chamar de pré-inseminação. Quais seriam isso? A gente tem que monitorar o crescimento. Como a gente discutiu, a gente tem índices de ganho de peso, índices de incidência de doença, índice de mortalidade, que são bem estabelecidos. Esses índices não podem passar desapercebido se você quer ter certeza que está fazendo um bom trabalho de recriar a sua fazenda. Você tem que ter um autocontrole desses índices, está monitorando, está medindo o peso das suas novilhas, está tendo certeza que elas estão ganhando peso adequadamente, está medindo a altura delas, ter certeza que você mantém a incidência de doenças baixa, certeza que você faz um manejo adequado de coisas, tudo isso, certeza que você também não lide de sobrepeso. Alimentar novilhas e levar elas a acumular excesso de condição corporal é negativo. É negativo para desempenho reprodutivo, é negativo para a produção de leite e é negativo para a ocorrência de distocia. Então, achar esse equilíbrio, saber os índices, tem esse intervalo no qual a gente quer estar de ganho de peso, tentar alimentar seus animais e providenciar conforto para os seus animais que eles consigam chegar ali.
O segundo componente é o que eu chamo de ambiente equipe monitoramento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar o ambiente e as condições para a detecção de cio. Se você vai estar usando a detecção de cio parte do manejo reprodutivo, não adianta você querer pôr 200 novilhas em um espaçozinho pequeno ou ter elas num ambiente que é totalmente inadequado para o animal se sentir confortável para ter a manifestação natural de cio. Então tem que ter ciência disso. Se as novilhas estão o tempo todo em um barro até a barriga, elas não vão mostrar comportamento de cio bem. Simplesmente a condição não permite. Se elas estão numa região que é muito declive, uma região que tem muita pedra, elas não vão manifestar cio. Então esses animais vão provavelmente precisar de estratégia. Você tem que assumir, tentar entender isso. Tentar entender que isso tem que ter uma conversa clara. As pessoas que fazem a detecção de cio, as pessoas que fazem a inseminação, as pessoas que fazem os tratamentos para sincronização, tudo, as pessoas têm que estar cientes de cada passo que ela está fazendo, como é importante. O que a gente chama de compliance, que em outras palavras, traduzindo para o português, seria ter certeza que tudo que precisa ser feito está sendo feito da forma que precisa ser feito. Se você esquece uma das injeções do tratamento, dinheiro jogado fora, não vai ter um bom desempenho reprodutivo num animal que não foi protocolado de forma adequada. Então você tem que ter um protocolo seguido. Arrisca. Tem que ser caprichoso. Tem que criar essa mentalidade com as pessoas que estão fazendo, que todos os passos que eles estão fazendo são importantes para o sucesso. Não é fácil, mas é o que tem que ser feito. Se você quer ter sucesso, essa conversa tem que existir, essa conscientização tem que existir. E as pessoas envolvidas com o programa produtivo têm que ser treinadas e conscientizadas do que eles estão fazendo. E o terceiro ponto é avaliar o contexto de cada propriedade leiteira e decidir dentro desse contexto qual é o melhor custo-benefício. Como eu disse, a IATF ela é positiva, mas se você tem um sistema no qual você tem condições ótimas para a detecção de cio e que as pessoas são mais confortáveis fazendo isso, a sua mão de obra se prefere achar os animais de cio e inseminar, não tem problema algum. Eu acho que vai ser algo extremamente funcional. Eu acho que isso tem que ser avaliado e avaliar os pontos fortes de cada lugar, avaliar o que as pessoas se sentem confortáveis fazendo para tentar otimizar o desempenho produtivo. A gente sempre tem que entender que não existe uma luva que se encaixe em todas as mãos. Essa é a verdade. Não existe o que a gente chama aqui de bala de prata, silver bullet, que mata tudo. Não tem. Tem que avaliar dentro de cada contexto e ajustar para o que funciona para cada propriedade. Essas são as minhas recomendações aqui. Eu acho que esses seriam os pontos críticos que tem que se manter em mente e constantemente tentar averiguar que estão sendo feitos da forma que tem que ser. Excelente, Fábio. Eu acho que você mandou muito bem nessas recomendações e, inclusive, eu acho que a gente pode ver que várias dessas recomendações baseadas de informação que você obtém do seu rebanho. Ou seja, é importante coletar dados, coletar ganho de peso, desenvolvimento dos animais, que aí você pode avaliar. Se você não tem essa informação, fica difícil de você avaliar. Você precisa ter números. Por isso que o produtor deve se preocupar em criar tabelas, juntar informação, e ele pode pegar ajuda com técnicos que podem, dentro da realidade daquela fazenda, criar esse tipo de planilhas para armazenamento de informação e depois tentar entender o que está acontecendo. E também treinar funcionários, né? Isso, eu acho que qualquer coisa que a gente faz hoje que envolve pessoas é um ponto que sempre tem oportunidade de melhorar, né? Investir em treinamento das pessoas e também estimular aos funcionários e incluir ele no processo da fazenda. Ou seja, ele faz parte da fazenda e se ele se sentir incluído, ele vai se preocupar mais e vai desenvolver melhor a função dele, né? Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Fábio Lima, muito obrigado de participar hoje. O Fábio, quando eu vim a primeira vez para os Estados Unidos em 2012, foi meu mentor.
Eu fiquei 1 ano trabalhando com ele estava no doutorado na época, e eu fico muito feliz de você apoiar aí a nossa ideia e gastar um tempo aí de separar nossa agenda e ter essa conversa aí de divulgar informação pro pessoal que está lá no Brasil procurando aí melhorias e cada vez crescer mais, né? Muito obrigado pelo convite, Aquiles. É sempre um prazer poder participar, poder contribuir com o nosso querido Brasil de qualquer forma e fazer a gente ter esse canal que você criou, Aquiles, eu acredito que vai trazer muita informação de qualidade para os técnicos, produtores, e sempre que necessitarem de alguém, pode contar que eu estou aí para poder contribuir, tá bom? Bom, excelente, Fabito, muito obrigado. Pessoal, participe do nosso programa, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com, que a gente sempre vai selecionar algumas perguntas e incluir a participação aí do nosso ouvinte durante as entrevistas. Tenha um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também faz parte da equipe do Legítimo Ruminante, a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana, pessoal, e um abraço.